bots e seu impacto negativo em Dofus e o que a Ankama tem feito contra isso. Atualmente em Dofus existem bots que praticam tudo quanto é tipo de atividade, desde caça ao tesouro, combate no coliseu, capturar os arquimonstros e até mandar mensagem divulgando servidores de Discord e grupos que vão tentar te hackear. E esse foi um dos assuntos mais comentados nos fóruns de Dofus ao longo da última semana. E por conta disso, a Ankama abriu o jogo sobre esse assunto e falou como é a sua relação e o combate diário contra essa praga. A luta contra os bots é uma preocupação central para as nossas equipes, seja por meio de sistemas de detecção automatizados, bloqueios direcionados ou ondas de banimento. Mobilizamos todos os recursos disponíveis todos os dias para proteger os servidores da praga dos bots. No entanto, vocês continuam se encontrando com eles. E agora a gente vai entender um pouco como eles funcionam e quais são os limites da Ankama na hora de combater isso. Clássico chovendo molhado, porque eles falam que enquanto tiver gente interessada em comprar camas fora dos canais oficiais, vai ter gente interessada a fazer e desenvolver os bots. E ao mesmo tempo eles também falam aquela briga entre a Ankama e os botters, né? Porque a Ankama faz tudo o que dá para fazer para se livrar deles e quem tá do outro lado da linha faz tudo o que dá para fazer para mantê-los ativos. E isso continua num ciclo infinito. E aqui eles começam a expor um pouquinho, mas dando uns exemplos meio tontos assim para não ficar, né, explícito como é que a Ankama age. Eles falam um pouco sobre o combate e a percepção do comportamento de um bot. Então a Ankama vai observar a velocidade de clique dos bots, dos recursos, e aí a partir disso eles banem quem tá clicando rápido demais, etc. E é por isso que às vezes tem até player que acaba tomando ban injusto, porque acaba sendo pego nesse anti-cheat da Ankama, mas depois é só mandar o ticket, eles resolvem, a pessoa toma o ban e beleza. Mas também tem o player que, né, tá transeunte ali e acaba tomando fogo cruzado no meio dessa guerra. Existem serviços de assinatura mensal para bot, mano. O cara paga, ganha lá o acesso, faz download da parada e aí começa a jogar, programar seus bagulhos. Eu não sei exatamente como funciona, porque obviamente eu ando dentro da lei, mas eu tô ligado que existem, tem vários servidores de Discord que as pessoas vendem e comercializam isso. Óbvio que é mais comum na França, mas também tem um monte de brasileiro que participa, tem gente ao redor do mundo inteiro participando disso, afinal de contas, é para ganhar dinheiro. Como eu não faço isso, eu preciso que você deixe o like no vídeo, deixe a sua inscrição e se torne membro do canal, porque eu não uso bot, rapaziada, preciso pagar minhas contas, me ajuda aí, velho. E aí, de novo, a Ankama força essa tecla do enquanto houverem pessoas interessadas em comprar a nossa moeda virtual com pessoas externas que não são a gente, isso vai continuar existindo e não há nada que possa ser feito. E essa é a hora que você, polaco de tal, vai falar assim, mas é claro que a Ankama vai falar que não tem nada pra fazer. Eles ganham dinheiro com isso, afinal de contas, para colocar o bot no jogo, o cara tem que pagar o P2P. E agora, para quem não sabe, para colocar P2P pela primeira vez em uma conta, só dá para fazer isso com dinheiro, não dá nem para fazer mais com camas. Então a Ankama não quer saber, eles querem mais que o povo crie bot para eles ganhar dinheiro. Mentira! Segundo a Ankama, os bots geram uma série de problemas: sobrecarga dos servidores, inflação dos preços, deteriorização da experiência, imagem negativa, aumento de tickets no suporte e etc. Esses fatores, além de problemáticos, também fazem com que os jogadores honestos deixem de jogar o jogo. Cada bot ativo, mesmo que às vezes assine uma conta, custa muito mais do que rende. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai custar, porque vai ter gente no suporte para ler o ticket que fizeram por conta dos bots, vai ter gente que vai ter que ficar banindo, então a Ankama tem gastos que acabam sendo maiores do que o lucro que eles ganham com esses bots que as pessoas vão criando. Quer dizer, pelo menos é isso que eles estão dizendo, né? Não dá pra saber, eu trabalho lá, não tô lá pra saber, tô aqui, entendeu, né? Além disso, muitas redes utilizam métodos de pagamento fraudulentos. O famoso quem pagou tá dormindo. E os custos de detecção, suporte, esses permanecem. Em outras palavras, deixar os bots prosperarem seria uma estratégia perdedora. Para a saúde do jogo e para a continuidade da Ankama, a sua presença é um risco e não uma fonte de lucro. Mas e se a Ankama regularizasse a venda de camas? Eu sabia que esse comentário chegaria, então já tô respondendo ele em vídeo para poupar minhas teclinhas e meus dedinhos. Eu não sei como seria se a Ankama regularizasse a venda de camas. Primeiro porque eu não sei quanto que a Ankama fatura vendendo greens por dinheiro, por moeda real. E se eles faturam muito com isso, é muito improvável que eles tenham interesse em regularizar venda de camas, porque isso provavelmente diminuiria a fonte de renda da Ankama através da venda dos ogrines, que fazem eles ganharem direto ali, né? Afinal de contas, eles são uma empresa, querem lucrar e etc. Por outro lado, se eles regularizassem a venda de camas, a gente teria uma quantidade muito menor de jogador caindo em golpe e etc. Mas pode ser que também, ao mesmo tempo, isso, de certa forma, influenciasse as pessoas a usar os bots. Porque se o cara pode vender os camas de maneira legalizada, isso é uma coisa boa para o negócio dele.
dele. Então ele vai usar bot para que ele consiga mais camas para que ele venda de maneira regularizada, sem sofrer nenhum problema. Então, vender camas pode ser um problema também. De maneira legal, sem ser uma cama. Enfim, você entendeu? A gente sabe que o Tibia, por exemplo, há algum tempo atrás, regularizou a venda de personagens de uma pessoa para outra pessoa. E talvez esse seria um começo interessante para ser implementado em um jogo como Dofus. Mas também não sei até que ponto isso é viável e interessante para a empresa. Modificações no funcionamento de Dofus. Todos conhecem as particularidades de Dofus, o combate por turnos e a economia totalmente livre e aberta são os pilares do jogo. Mas essas qualidades também são as fraquezas na luta contra os bots. Isso torna o jogo facilmente automatizável e a economia livre facilita o aproveitamento dos lucros. Alguns jogos decidiram vincular ao personagem os equipamentos criados pelos jogadores. Se eu não me engano, tem isso em Guild Wars 2, não tem? No entanto, em um jogo como Dofus, em que revenda de equipamentos e forja magia são centrais, essa medida seria incompatível. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Existem opções mais radicais, como proibir a troca de camas entre jogadores. Isso dificultaria muito a revenda, mas também impactaria diretamente no seu dia a dia. Por isso, avaliamos cada opção com cautela, porque são medidas mais radicais que evitamos, já que afetaria também os jogadores honestos. Antes de chegarmos a esse ponto, sempre avaliamos a eficácia real contra os bots, o impacto para os jogadores legítimos e a possibilidade de contornar o custo de manutenção. Uma medida só é adotada se o equilíbrio entre esses critérios favorecer claramente os aventureiros. Também estamos refletindo sobre as formas de tornar a compra de camas desnecessárias no jogo. Pensar num Dofus hoje, onde os camas não têm relevância, mudaria o jogo completamente. Afinal de contas, o sistema de mercado, compra e venda, e valorização dos itens, e a troca, e negociações, etc., é completamente baseado na moeda, que é os camas. Então, se a Ankama cogita alguma coisa como essa, é algo que mudaria completamente a estrutura do jogo. E eu, sinceramente, acho que isso tá aí só para encher linguiça, falar por falar, porque não faz o menor sentido, até porque eles também ganham muito dinheiro vendendo camas de maneira legítima. Ao mesmo tempo, pensamos em como ajudar os aventureiros que voltam depois de uma longa pausa. Muitas vezes eles querem jogar com seu personagem de level 200, mas estão sem camas e com equipamento totalmente defasado. Isso acontece muito, né, mano? Porque ninguém para de jogar Dofus, as pessoas só dão um tempinho. E para se equipar rapidamente, esse tipo de jogador acaba recorrendo à compra de camas, muitas vezes de maneira ilegal. Será que criar um sistema específico para esses jogadores que permita ganhar camas com mais facilidade ao retornar seria uma solução viável? Tudo isso está em estudo e nenhuma decisão será tomada de forma precipitada. Aí o bagulho vai te forçar a parar de jogar, né, mano? Porque imagina, ó, você fica 3 meses sem jogar, mas aí depois de 3 meses que você loga, você vai conseguir ganhar um monte de camas facinho. Então você vai jogar 3 meses, vai ficar sem jogar por 3 e assim você fica nesse ciclo, porque, pô, tá ligado? Isso também me parece uma coisa meio esquisita, mas eu acho que eu entendi o que eles estão querendo dizer por aqui, e é algo no sentido, do meu ponto de vista, por exemplo, eu colocaria missões diárias realmente interessantes, vantajosas e mais simples, tá ligado? Tipo, o cara loga e aparece um bagulho na tela dele aqui, ó, Clau, complete essas missões e ganhe tal recurso, complete essas missões e ganhe tal equipamento, quem sabe? Mas eu acho que o sistema de missões diárias, semanais e por que não mensais no Dofus é muito defasado e precisa muito de algo para tornar-se mais interessante, mais amigável e que possa ajudar principalmente esse tipo de jogador e os jogadores novatos. Eu adoraria que esse sistema de missões diárias fosse revitalizado e até que ele existisse de maneira mais eficiente. Até porque, além de ajudar os jogadores inexperientes, motiva os jogadores recorrentes a continuarem frequentando o jogo. Afinal de contas, igual o jogo mobile, mano, tu loga lá todo dia, ganha uma coisinha bobinha, ou vai acumulando bônus pra sua conta, tipo bônus de ganho de experiência, bônus de ganho de drop, enfim. Dá pra colocar várias coisas legais no jogo que ajudariam, de fato, a melhorar a qualidade de vida da comunidade. E eu queria saber o que você acha sobre esse tema aqui nos comentários. Comenta aí, vagabundo! E agora a gente vai entender um pouco sobre o trabalho da moderação. Eles são essenciais, mas não o suficiente, já que eles têm que fazer frente a scripts que são capazes de lançar centenas de contas em uma só noite. Por isso, a Ankama combina ações manuais com algoritmos que aprendem a identificar os padrões de comportamento anormais, além de ajustes na gameplay e na economia, e obviamente ondas de banimento e etc. Cada ação que realizamos tem um único objetivo: manter o jogo saudável, justo e agradável. Porque Dofus ainda é mais divertido quando todos estão em pé de igualdade. Quando tivermos novidades concretas, informaremos vocês.
Até lá, a sua vigilância com denúncias de comportamentos suspeitos e recusa em comprar camas em sites externos continua sendo essencial. Lembrando que o teor desse vídeo não é dizer para você não comprar em sites externos e nem dizer que quem vende está errado. Eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um faz o que bem quer, porque todo mundo aqui já deve ser 20 ou pelo menos chegando nos 30, né, mano? Então tu faz o que tu achar que deve, mas um fato é fato. Comprar camas de maneira ilegal é contra as regras do jogo e pode te gerar prejuízos. Tamo junto, se você gostou do vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí, até o próximo e valeu!